O salmo da nossa meditação de hoje é o Salmo 23. Um salmo que nos ensina a orar o sofrimento. É um dos salmos mais lindos, mais admirados, o salmo mais querido. É o primeiro que nós memorizamos na nossa infância. E a impressão que eu tenho é que Davi escreve esse salmo já mais no final da sua vida ou já na sua fase madura, depois de ter percorrido uma longa jornada, um longo caminho, onde ele olha para trás e percebe aquilo que Deus fez e a maneira como Deus o guiou na sua vida. É um salmo que, na verdade, é um testemunho de uma longa jornada na presença de Deus. Esse salmo começa com uma afirmação que muitas vezes nos assusta, ou talvez para outros leva a uma interpretação confusa, quando Davi diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira parte da sentença é fácil entender, mas a segunda, nada. Não faltava nada para Davi. Não faltava um pouco mais de saúde, um pouco mais de dinheiro para administrar melhor o reino. Não faltava amigos melhores, generais mais bem preparados e mais leais, filhos mais leais, obedientes, mais amorosos. Não faltava nada. Como? Como alguém pode afirmar que nada me faltará? E eu temo que muitas vezes a nossa maneira de compreender esse nada pode nos levar a uma percepção um tanto ingênua da natureza desse salmo e da afirmação de Davi. E como eu disse, esse salmo é um salmo sobre sofrimento. Pode parecer que não, mas é. E como eu tenho dito, em todas as nossas meditações, lembrando a afirmação de Atanásio, toda a Bíblia fala a nós, mas os salmos falam por nós. Os salmos nos ajudam a articular uma linguagem adequada para falar de alguns temas e de algumas situações que muitas vezes encontramos dificuldade. E esse salmo nos ajuda a orar a partir do sofrimento, a orar a partir de uma realidade de dor, de perda comum a todos nós. E o problema é que a realidade do sofrimento, para muitos cristãos, não é uma parte da vida. Parece que há um esforço para negá-lo, há um esforço para fazer com que o sofrimento, a perda, a dor não façam parte de algum plano, de algum propósito divino. E muitos pregadores, muitos pastores, muitas pessoas tentam, nas suas pregações, apresentar uma existência sem sofrimento. E isso nos causa uma dor ainda muito maior. Davi é uma pessoa que reconhece a realidade do sofrimento, da dor, da traição, do abandono. Ele sofreu, e sofreu muito, e sofreu em grande parte porque ele era bom, ele era justo, procurava fazer o bem, mas obviamente ele também sofreu por conta da sua estupidez, por conta do pecado, da sua desobediência. Então esse é um salmo que nos ajuda a entender essa realidade do sofrimento, ou pelo menos a aceitá-la, mas sobretudo a conhecer melhor o caráter de Deus, a natureza divina. É um salmo que nos ajuda a reconhecer que Deus é aquele que nos prepara para enfrentar as dificuldades da vida. É aquele que nos guia por essa longa jornada. E é aquele que nos dá a certeza de que chegaremos no nosso destino final. E chegaremos lá com segurança. É um salmo que nos fala das inevitáveis trevas dessa jornada, das lutas que teremos de enfrentar. Ele não as nega. Nesse salmo, Davi usa
3 metáforas. 2 para nos ajudar a compreender a natureza de Deus e uma que nos ajuda a entender a natureza humana. A primeira metáfora, que diz respeito a Deus, obviamente, é a de pastor, né? Deus é descrito aqui como um bom pastor. Essa é uma afirmação que Jesus usa também no Evangelho de João, capítulo 10. Ele é o bom pastor. E isso é caracterizado pelo fato de que ele busca o bem das suas ovelhas. Deus é um Deus misericordioso, bondoso, justo, fiel, compassivo e que se importa com as suas ovelhas. Na verdade, como Jesus afirma, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. A outra metáfora que diz respeito a nós é ovelhas. E nós sabemos que essa é uma imagem muito rica. Nós fazemos parte desse rebanho de Deus. Somos ovelhas de Jesus Cristo. E a ovelha é um animal sem senso de direção. É um animal que não tem instinto, como a maioria dos outros animais, de autoproteção. Elas andam em bando, seguindo outras ovelhas. Para onde as que estão na frente vão, as outras seguem e vão juntas. Num certo sentido, as ovelhas são animais estúpidos. E essa é uma descrição muito apropriada para a nossa natureza. Nós somos pessoas estúpidas. Nossas decisões, tantas escolhas que fazemos revelam muitas vezes a nossa enorme insensatez. Bom, nos versos 2 e 3, o pronome desses versos, e ele descreve bem a natureza do pastor, é ele. Ele me faz repousar, ele me leva para junto das águas de descanso, ele refrigera a minha alma, ele é quem me guia pelas veredas da justiça. Veja, é um salmo que descreve essas ações do pastor e, por outro lado, mostra que em todas elas nós somos passivos. Não há aqui nenhuma iniciativa nossa. Tudo vem do pastor. Tudo nos é dado, tudo nos é concedido. Quando eu olho para trás, e esse é um exercício que eu te convidaria a fazer, mas quando eu olho para a minha vida e olho para a minha jornada, hoje eu já estou com 67 anos, e quando eu olho para a minha jornada até aqui, eu percebo que ao longo de toda a minha vida eu fui levado para os pastos verdejantes, fui alimentado, fui nutrido, fui cuidado, eu fui conduzido, fui guardado, eu fui protegido. Posso reconhecer os lugares de descanso onde a minha alma encontrou refrigério, encontrou sossego. Ou seja, o bom pastor tem me guiado até aqui. E eu só percebo isso quando eu olho para trás, porque quantas decisões estúpidas eu poderia ter feito e não fiz. Quantos caminhos errados eu poderia ter tomado e não tomei. E ele não me guia simplesmente porque ele me ama, embora isso seja verdade. Mas ele faz tudo isso por causa do seu nome. Então, todas essas realidades pelas quais ele nos conduz, nós somos passivos.
Por isso que, para mim, Davi escreve isso depois que ele andou bastante para olhar para trás. E embora a sua vida tenha sido difícil em vários momentos, perseguição, 10 anos fugindo da ira insana de Saul, escondido no deserto, vivendo da maneira mais precária possível, mas ele é capaz de reconhecer a mão de Deus guiando, cuidando, abençoando, dirigindo, protegendo, alimentando, nutrindo, etc. Contudo, Davi não é ingênuo. Ele conhece muito bem as veredas da vida. E como eu disse, é um salmo sobre trevas, sobre caos, sobre sofrimento, sobre dor, perda. E o clímax, o ponto principal desse salmo é o lugar escuro, o vale de sombra e de morte, onde as coisas ruins acontecem, onde os animais ferozes, onde os assaltantes, onde a violência ocorre. Davi reconhece que esses lugares, esse vale da sombra da morte, é uma experiência real de todos os seres humanos. Paulo viveu isso. Jó passou por isso. Jesus enfrentou isso. Os apóstolos enfrentaram, os cristãos enfrentaram, Davi enfrentou. O bom pastor, ele não só cuida, alimenta, nutre, protege, guia suas ovelhas. Ele não apenas encontra-se presente nos lugares seguros e tranquilos, mas também nos lugares escuros, onde as trevas nos envolvem, com dor, incerteza, sofrimento. O bom pastor, ele alimenta bem as ovelhas, oferece a elas boa água, e guia pelas veredas da justiça para que elas cheguem ao seu destino. E o vale escuro, o vale de sombra e de morte, é parte deste caminho. Esse é o ponto principal desse salmo. Para a fé cristã, para a fé bíblica, o caminho que nos leva até o destino final é um caminho que sempre passa por esse vale da sombra e da morte. É isso que os salmos tratam. Grande parte do saltério é sobre isso. Preste atenção. Grande parte das orações do saltério é sobre sofrimento, lamento, dor. Esse é um tema presente em toda a Escritura. Porém, nós temos aqui a promessa de que Ele está conosco, Ele estará conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele não nos abandona no vale da sombra da morte. E é por isso que Davi diz: não temerei mal algum. Ele reconhece o mal. Ele sabe que o mal é uma realidade na vida humana. Sabe que ele é muitas vezes inevitável. Algumas pessoas, crentes, fiéis, passam longos períodos no vale escuro. Outras pessoas talvez tenham passado por ele a vida inteira. Pessoas que viveram e vivem toda a sua existência num vale de sombra e de morte. Portanto, é insensato, é cruel dizer que passamos por ele ou estamos nele porque não temos fé, porque nos faltou a fé. Essa é uma realidade da experiência humana. Essa é uma realidade da experiência que Jesus viveu. Então, todos nós sabemos, o mal existe, o sofrimento é real, mas não precisamos temê-lo. E não precisamos temê-lo porque o pastor, o bom pastor, ele nos defende, ele nos acompanha, ele nos fortalece, ele nos alimenta e ele permanece conosco, no nosso lado,
o tempo todo. E Davi então se volta novamente, nesse momento do vale da sombra da morte, e afirma uma coisa impressionante: a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja que a imagem que ele tem da vara e do cajado não é uma imagem de disciplina, mas de consolo. É assim a reação de quem conhece o pastor. A tua vara e o teu cajado me consolam. E aqui nós chegamos no final do Salmo. E aqui nós encontramos a outra metáfora acerca de Deus. Ele afirma que Davi afirma que Deus é o nosso pastor, no primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor, e agora ele afirma que Deus é o nosso hospedeiro. Ele chega no final do Salmo, depois de passar por esse vale escuro, e o que ele encontra? Não são promessas baratas, triviais, de vida tranquila, boa, com tudo o que eu quero e desejo. Não. Não é nada que nós possamos conquistar, adquirir. Do outro lado do vale escuro, nós encontramos uma pessoa. Não são coisas. Uma pessoa que nos dá as boas-vindas e que nos unge com óleo, que nos oferece um banquete. E mesmo que em nossa jornada sejamos humilhados, maltratados, perseguidos por inimigos, mesmo que o sofrimento nos traga muita dor e venha inclusive a nos alienar, na casa de Deus e na mesa de Deus, nós somos honrados. E há um significado belíssimo nesse banquete, nessa mesa. Sentar-se à mesa, participar de um banquete no mundo antigo, era o lugar de aceitação. Era o lugar onde as pessoas entravam e participavam de uma rica e belíssima comunhão. Era o lugar do pertencimento. Deus é aquele que nos prepara uma mesa, nos serve nessa mesa. O salmista reconhece que no final de tudo, ele será reconhecido, afirmado e honrado por Deus. Todos aqueles que um dia o rejeitaram, todos aqueles que um dia o perseguiram, ou o desprezaram, ou impuseram sobre ele sofrimento, o verão sendo honrado, aceito, afirmado diante de Deus. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Nós sabemos que o óleo no Velho Testamento era usado como símbolo da bênção de Deus, porque simbolizava abundância, cuidado, mas também era usado para ungir o rei. Era o símbolo de realeza, o símbolo de honra, o símbolo de dignidade. O hospedeiro nos prepara uma mesa, nos serve um banquete real e nos unge e nos recebe. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, essa é a afirmação de Paulo. Davi, ele sabe que Deus, o pastor, guia o peregrino até o destino final. Esse é o destino onde Davi afirma no início do Salmo de que nada me faltará. Ou seja, nada me faltará para que eu chegue nesse destino. O bom pastor, ele me guia. Nos lugares sombrios e difíceis, a sua vara e o seu cajado me consolam.
Ele está lá, sempre lá. Ele estará sempre conosco. E Ele sabe que no final, todos nós seremos recebidos nesse grande e extraordinário banquete. É assim que nós precisamos aprender a orar no meio do sofrimento. Lembrar de que somos ovelhas, muitas vezes passivos. Ele nos conduz, Ele nos faz, Ele nos leva, Ele nos guia. Mas não somos apenas passivos. Nós somos ativos e muitas vezes tomamos decisões erradas, tolas, pecamos. E outras vezes sofremos, não necessariamente por decisões, mas porque o sofrimento é parte da realidade humana. Mas não importa a natureza do sofrimento, Ele está conosco, seja para nos perdoar, nos consolar e nos guiar. E quando passamos por esses vales, nós temos que manter diante de nós os nossos olhos voltados para o banquete que nos espera, onde Ele nos acolherá e nos afirmará. E nesse banquete seremos honrados, reconhecidos e abençoados por Deus para sempre.